Nós vamos estar falando hoje continuando a nossa série sobre Ordo Salutis, que significa Ordem da Salvação em latim, um termo latim que a teologia usa para falar Ordem da Salvação. Nós falamos lá em primeiro lugar, nós já falamos sobre a graça preveniente, nós já falamos depois, no último sermão que eu tive a oportunidade de trazer aqui para vocês, sobre o arrependimento e fé. E agora nós vamos estar falando sobre regeneração. Então, eu espero que, de alguma forma, essa série tenha contribuído para vocês. Sinceramente, eu espero isso. A gente está trazendo aqui, revisitando alguns conceitos cristãos em relação a algumas bases teológicas. Por quê? Porque, como eu disse, a doutrina é aquilo que nos mantém no trilho. A igreja tendo uma doutrina sadia, a igreja tem tudo para continuar na sua caminhada correta. Então, o terceiro ponto, regeneração, vamos estar falando hoje. E é a primeira vez que esse termo, essa expressão regeneração é apresentada no Novo Testamento, ela é apresentada por Jesus. E o texto a qual eu gostaria de ler com vocês, a qual Jesus apresenta esse termo, esse conceito de regeneração, é um texto que está lá em João 3, eu vou ler do versículo 1 até o 6. João 3, do 1 até o 6. É o texto bem conhecido onde Jesus conversa com Nicodemos a respeito do novo nascimento. Então vamos lá. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite, porque à noite, hein? Não queria ser visto, né? E disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Grifem esse termo, nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Amém? Então, esse termo, regeneração, o conceito é trazido até por Jesus. Primeira vez que Jesus traz no Novo Testamento, é o próprio Jesus que traz esse termo. Regeneração. O que significa? Regenera. O que significa generar aí no caso, né? Gerar. Então, regenerar significa gerar novamente, gerar de novo, ou seja, nascer de novo. Então, regeneração é o termo que Jesus usa para falar esse conceito que Jesus usa, nascer de novo. Ele está querendo dizer essa regeneração. Que esse termo, regeneração, é usado pelos apóstolos. Paulo vai usar, Pedro vai usar, Tiago vai usar esse termo, regeneração. Mas Jesus, ele fala, é a mesma coisa, só que ele usa um outro termo falado, nascer de novo. Então, regenerar nada mais é do que gerar novamente, fazer novo. É aquilo que estava, agora é feito de outra maneira. Amém? Segundo o dicionário bíblico Lexan, diz assim, olha, é bem tranquilo esse conceito. A transformação, o que é regeneração? Regeneração é a transformação da condição espiritual de uma pessoa, da morte para a vida. Então, transformar a condição espiritual da pessoa da morte para a vida, por meio da obra do Espírito Santo. Então, esse conceito, revelado aí no Novo Testamento por Jesus, ele também é falado de várias formas, não só no Novo Testamento, mas também
no Antigo Testamento. No Antigo Testamento já se falava a respeito desse dia, onde iria haver uma regeneração, onde haveria de ver algo novo acontecendo. Então, o Antigo Testamento já traz uma sombra daquilo que iria acontecer. Quem diz isso de maneira muito clara no Antigo Testamento é o profeta Ezequiel. Coloca aí para mim, Samuel. Ezequiel, capítulo 11, eu vou ler do 19 ao 20. Ezequiel 11, do 19 ao 20. Veja que isso é uma profecia, é algo que o profeta está falando que iria acontecer, tá bom? É aquilo que iria acontecer. Darei, né? Então a palavra aí já indicando o futuro, darei, um dia isso iria acontecer. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ezequiel já trazia essa profecia falando daquilo que iria acontecer. E o que o profeta está falando que iria acontecer? Veja, o que diz aí? Porém, um novo espírito. Só que dá uma olhada. Esse espírito, o E é maiúsculo ou é minúsculo? Coloca aí para mim, Samuel. 19, o verso 19. Ezequiel 11, 19. E porém um novo espírito dentro dele. Que esse espírito aí está com E maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo. Se é minúsculo, indica que qual o espírito? Nosso. Então, toda vez que você vê o espírito com E maiúsculo, está se referindo ao Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. O E minúsculo, o nosso. Então, ele vai colocar o quê? Um novo espírito dentro de nós. Por quê? Por que nós carecemos de que seja colocado um novo espírito dentro de nós? Porque o nosso espírito está morto. Há necessidade de colocar um novo espírito dentro de nós. Veja o que o profeta fala. Que quando um novo espírito, esse novo espírito é colocado dentro de nós, o nosso coração, que é um coração de carne, será transformado em um coração... Desculpa. Vamos editar aqui o vídeo. Corta. O que o profeta fala? Que quando ele coloca um novo espírito, o nosso coração, que é de pedra, Deus transforma em carne. Esse coração de pedra é porque realmente tem um coração de pedra fisicamente? Não. O que ele está querendo dizer? É um coração insensível. Um coração duro. Um coração que não tem misericórdia. Um coração que não tem apatia para com os outros. É um coração que não se importa nem consigo mesmo e nem com os outros. Essa é a nossa condição espiritual. A nossa condição espiritual é de natureza, naturalmente, é essa. É nós termos um coração de pedra. É termos um coração que não se importa. É ter um coração que a gente não tem sentimento, não tem misericórdia pelo outro. Não exerce amor pelo outro. Não vê as mazelas do outro. É um coração egoísta, é um coração orgulhoso. Mas quando, naquele dia, quando se colocar um espírito novo dentro do homem, aquele coração insensível, aquele coração que não exerce misericórdia, que não se importa com o outro, que não ama o outro, esse novo espírito vai transformar esse coração insensível num coração que se importa com o outro, num coração que ama, num coração que vê a mazela do outro, num coração que se coloca no lugar do outro, num coração que se importa com a dor do outro. Então isso é fruto desse novo espírito. E a outra coisa também no Antigo Testamento, que era uma sombra daquilo que hoje é a regeneração, que é a própria circuncisão.
como vocês sabem, Deus, ao se aliançar com Abraão, ele pediu algo para que fosse feita uma circuncisão. Todo mundo sabe aqui o que é circuncisão? Né? Corta-se o prepúcio do órgão genital masculino. É cortado, se eu não me engano, no 6º dia, né? De nascido, é isso? Quem é os... 8º? No 8º dia, corta-se então o prepúcio da criança, né? De nascimento, é um sinal de aliança com Deus. Mas e nós, Claudinei? Nós não temos um sinal de aliança com Deus? Também temos. Isso daí era sombra daquilo que a regeneração é hoje. Por exemplo, lá em Romanos 2, do 28 ao 29, o apóstolo Paulo vai dizer de forma muito clara aquilo que era a sombra, que é a circuncisão, o que hoje é o revelado. Não é judeu quem o é apenas exteriormente. Nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente. A circuncisão é operada no coração por quem? Pelo Espírito. E não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, a circuncisão no Antigo Testamento era sombra da regeneração do novo nascimento no Novo Testamento. O Antigo Testamento ele é cheio dessas circunstâncias. Ele é cheio de... Deus passou para o povo várias coisas que, na verdade, são sombras daquilo que haveria de ser o real. Por exemplo, existe o sacerdócio levítico. Qual que é o sacerdócio real? O de Cristo. Hebreus vai falar sobre isso. Por exemplo, Deus pedia para que o povo guardasse o Shabá, que é o sábado. Essa era a sombra. Qual que é o revelado? Quem é o nosso Shabá? Quem é o nosso descanso? Cristo. Então, Cristo é o nosso Shabá. Então, quando alguém perguntar para você, você guarda o sábado? Você fala, eu guardo. Eu guardo não o sábado sendo um dia da semana, porque isso era uma sombra, mas eu guardo o verdadeiro, porque o verdadeiro é uma pessoa. O nosso Shabat verdadeiro não é um dia da semana. O nosso Shabat, o verdadeiro Shabat é Cristo. O verdadeiro Shabat é Cristo. Então nós, através de Cristo, nós cumprimos a lei mosaica. Eu já disse isso lá atrás, naquele Entre a Lei e a Graça, eu falei sobre a lei. Então nós cumprimos a lei através de Cristo. Nós tínhamos que, no Antigo Testamento, tinha que se oferecer sacrifício. Quem é o nosso sacrifício? Cristo. Ele é o Cordeiro. Né? Então todas essas coisas eram sombras daquilo que no Novo Testamento é o revelado, que é o verdadeiro. Então, a regeneração, a circuncisão, é a regeneração, é o novo nascimento no Novo Testamento. Amém? Ficou claro isso? Então, para concluir, o conceito de regeneração é a condição natural do nosso espírito é a morte. Nós estamos mortos espiritualmente. Em razão do quê? Em razão do pecado, nascemos espiritualmente mortos. A regeneração, o nascer de novo, ele ressuscita, regenera esse espírito morto e nos traz um novo espírito. Nosso espírito é aliançado com o Espírito Santo de Deus. Então, o teu espírito hoje está aliançado com o Espírito Santo de Deus. Por isso que ele vai dizer que o Espírito Santo habita em você, através da união do Espírito Santo com o seu espírito. Há uma união. E o que acontece com a união? Por exemplo, quando Deus fala para unir o homem e a mulher, quando há uma aliança, Deus vai enxergar isso individual ou vai enxergar uma coisa só? Ele vai falar, é uma só carne. Então, quando há também uma união do seu espírito com o Espírito Santo, há uma unidade. Há uma unidade. E como eu disse já, nosso espírito morto, quando ele se encontra, quando há uma aliança com o Espírito Santo de Deus, ele torna-se vivo. Nosso coração
de pedra transforma-se num coração de carne, com sentimentos, ação dessa união do Espírito Santo que é feita em nós. E isso só se conclui, isso só pode ser feito, essa união do nosso espírito com o Espírito Santo de Deus só pode Tô tentando conjugar o verbo no passado aqui, não está saindo. Só pode ser feita devido ao sacrifício de Jesus Cristo, a ação de Jesus Cristo, né? O sacrifício dele nos limpou do pecado e agora o nosso espírito pode se unir com o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, aquele quadro lá, arrependimento e fé. Fé em quem? Em Cristo. Então, quando nós aceitamos esse chamado, nós aceitamos esse sacrifício de Cristo, nós estamos preparados para receber, então, essa união com o Espírito Santo de Deus. E quem que é esse agente regenerativo do homem? Quem é que faz essa regeneração no homem? Lá em Tito 3, do 4 ao 6, vai dizer de forma bem clara. Tito 3, do 4 ao 6. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestam a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça, por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador de quem? Do Espírito Santo. Então, quem é que faz a regeneração do nosso espírito? Que renova o nosso espírito? Quem é? O Espírito Santo. Que ele derramou sobre nós generosamente, por meio... Isso só pôde ser concluído porque Jesus se tornou sacrifício em nosso lugar. Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, somente pela cruz, somente pelo sacrifício de Jesus Cristo, nós podemos passar pelo novo nascimento. Então, a regeneração, amados, ela é fruto, ela é feita, é um trabalho exclusivo do Espírito Santo. Nós não fazemos nada. Nós não fazemos nada. Aliás, toda aquela... que eu coloquei aqui para vocês, todas aquelas etapas da ordem da salvação, todo aquele trabalho é feito único e exclusivamente por Deus. E quando eu digo Deus, eu estou me referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? Quando nós falamos Deus, nós estamos se referindo à Trindade, aos três, tá bom? Então, a regeneração cabe ao Espírito Santo, mediante a obra de Jesus Cristo, que proporcionou. Eles trabalham em união, em perfeita unidade, eles trabalham, dando ao homem a condição do homem que antes pecador, agora ele pode ser salvo. Olha que maravilha, Deus abrindo a porta da salvação ao homem por a sua ação de misericórdia, ele entrega o Filho executa a obra, ele realmente conclui a obra, ele diz, está concluído, e na conclusão dessa obra, na cruz, o Espírito Santo pode, então, fazer a ação regeneradora deste homem, antes morto espiritualmente, antes com um coração de pedra, agora um coração de carne, agora vivo espiritualmente. Antes ele não ouvia, não enxergava, não sentia, agora ele pode sentir, agora ele pode enxergar, agora ele pode ver a boa e perfeita palavra de Deus. Então isso é o conceito de regeneração, e aí está a ação de Deus. Toda obra é feita por Deus. Isso na teologia tem um nome, chama monergismo. Não sei se vocês ouviram já esse termo. Existe esse termo chamado monergismo. Isso significa o quê? Que toda ação, toda obra de salvação é feita por uma única pessoa. Quem é essa pessoa? Deus. Tá? Então toda a obra da salvação é feita por Deus. Isso significa monergismo. Existe um outro termo que vai fazer contrapartida com o monergismo, que é o sinergismo. Tá? Quando alguns
pensadores falaram que o homem também participa dessa ação na salvação, mas isso já é considerado uma doutrina herética, errada. A doutrina correta é a doutrina do monergismo. Apesar do que alguns defensores de uma filosofia chamada calvinismo, não sei se vocês já ouviram falar, vão imputar em tudo aqueles que não são calvinistas, eles vão falar que é sinergistas. Então eles vão falar assim, o arminianismo, o wesleyanismo, eles são sinergistas. Mas isso não é verdade, tá? Tanto Armínio quanto John Wesley, que vai pegar a doutrina arminiana e vai dar um upgrade nela, eles entendem que a ação é monergista. Tá? Então, o calvinismo vai falar, não, o arminianismo é sinergista. Não, não é. Tá bom? Isso é só uma falsa afirmação. Tá? Então, tudo é monergista. O que cabe ao homem no arminianismo? Ele vai entender que o homem ele pode aceitar ou não o convite da salvação. Mas isso não torna o homem participante da ação. Deixa eu dar um exemplo. Imagina que você foi convidado para um casamento. Chega um convite na sua casa para você participar desse casamento. O fato de você aceitar esse convite torna você vai ser, de alguma forma, vai executar esse casamento? Você precisa trabalhar nesse casamento? Não. Você apenas aceitou o convite para participar desse casamento. Mas quem vai planejar são os noivos, quem vai pagar são os noivos, quem vai fazer tudo acontecer são os noivos. E você apenas é um convidado. Então, o fato de você aceitar o convite não torna você sinergista desse casamento. A ação é toda dos noivos. É a mesma coisa. O fato da gente aceitar, a gente entender que é a nossa doutrina batista, é uma doutrina arminiana, entender que a salvação, ela cabe ao homem aceitar ou não, mas não significa que o homem participa dessa ação. Bom, ele apenas aceita o convite. O convite é estendido. Por exemplo, Jesus não vai dizer, eis que estou à tua porta e... Mas aí tem o que depois? Se... Não tem um se? Se abrir, se você abrir, eu entrarei. Não é isso? Você pode então deixar a porta fechada ou você pode abrir. Jesus não vai chegar com os dois pés na porta, derrubar essa porta e vai entrar e vai falar assim, tô dentro, queira você ou não. Ele vai dizer o seguinte, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, ou seja, se você aceitar o convite, eu entrarei. Mas se você não aceitar o convite, onde que Jesus vai ficar? Do lado de fora. E vai embora, vai passar o convite para outro. Tá bom? E quando que isso ocorre? Quando que a regeneração ocorre? Esse novo nascimento, quando ele é executado pelo Espírito Santo? Coloca aí para mim Atos dos Apóstolos 10, do 44 ao 47. Atos dos Apóstolos 10, do 44 ao 47. Pedro é chamado para pregar o evangelho para Cornélio. Quem participou aí do nosso grupo de comunhão, onde nós estamos estudando o livro de Atos. E também nós teremos um grupo quarta-feira, né, Laís? Quarta-feira agora nós teremos grupo, nós vamos colocar também no grupo do WhatsApp aonde que vai ser, tá bom? Então, só esperar um pouquinho aí. Vai ser na casa da Salinha? Olha que benção, Salinha. Estaremos todos então na sua casa, Salinha. Muito obrigado por abrir as portas. Então, você já está convidado, a Salinha está aí convidando você para você... É bem pertinho aqui da igreja, a casa dela, tá? Ela vai colocar no grupo lá depois a localização, para aqueles que não sabem. Esteja com a gente está terminando aí o estudo no livro de Atos. Estamos nos episódios finais aí do livro de Atos.
Então, Pedro vai estender o convite da salvação, vai lá e vai dar o convite da salvação, vai apresentar o evangelho para Cornélio. Antes ele é preparado pelo Espírito Santo, porque ele não queria entender que o convite era aberto a todos. Ele achava que era só para os judeus. Então o Espírito Santo vai lá, prepara ele com a visão, e agora ele entende, ele vai lá e vai externar esse convite para o Cornélio e para a família dele. E esse é o momento que ele está pregando o evangelho para essa família. Olha o que acontece. Vejam bem, enquanto Pedro ainda estava falando, ou seja, Pedro ainda não tinha terminado o sermão dele, ele estava falando as palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro, estavam olhando a cena, Pedro estava pregando o evangelho, atrás de Pedro estavam os judeus convertidos, e Pedro estava pregando o evangelho para Cornélio, que era gentil. Esses judeus convertidos ficaram admirados. Por quê? Qual que é o motivo da admiração deles? Que o dom do Espírito Santo estava sendo derramado até sobre os gentios. Glória a Deus, porque esse convite se abriu para nós. Mas como que eles sabiam, Claudinei, que o Espírito Santo estava descendo sobre ele, estava sendo derramado sobre ele? Aqui diz, pois os ouviam falar em línguas, exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse, pode alguém negar a água? Como que eu posso deixar de batizar se eu estou vendo que o Espírito Santo está sendo derramado sobre essas pessoas? Não, nós não podemos impedir a água. Nós não vamos impedir que sejam batizados. Eles receberam o Espírito Santo assim como nós. Então, imediatamente, quando a gente recebe esse convite, enquanto o Evangelho é pregado e nós respondemos com fé e arrependimento, o Espírito Santo já é derramado sobre você. Olha que graça. O Espírito Santo se une ao seu espírito, e o seu espírito antes morto, agora já em vida. O seu coração antes em pedra, agora já em carne. Então, durante a exposição da palavra, quando você responde a palavra com fé e arrependimento, o Espírito Santo de Deus vai regenerando o teu ser. De dentro para fora. Amém. Glória a Deus por isso, não é verdade? Agora aqui eu gostaria, amados, de fazer um parênteses. Gostaria de fazer um parênteses. Muitas pessoas confundem e fazem muitas confusões em relação ao dom de línguas. Alguns vão dizer o seguinte, mas lá em Atos, vai falar que lá em Atos estava acontecendo o que a gente chama de xenolalia. O que é xenolalia? É você falar uma língua que você não conhece. Por exemplo, eu não sei nada de alemão. Imagina que eu comece por uma ação milagrosa, está difícil as palavras, miraculosa de Deus, eu consiga falar em alemão para vocês. Nem sei. É por aí. Eu começo a falar em alemão para vocês. O que eu estou fazendo? É uma xenolalia. Eu estou falando uma língua que eu não conheço, mas é uma língua conhecida pelos homens. Correto? E eles vão falar que isso estava acontecendo lá em Atos, no Pentecostes. Mas isso não é verdade. Porque o milagre que estava acontecendo lá não era no falar. O milagre que estava acontecendo lá era no ouvir. Um apóstolo estava falando na língua dele. As pessoas estavam ouvindo nas suas línguas naturais. Só você ir lá e você vai entender esse texto melhor. Então lá não estava acontecendo uma xenolalia. Lá estava acontecendo um milagre no ouvir. É como se... Imagina hoje, nós já temos tecnologia para isso. A gente colocar um aparelhinho aqui, onde eu estou aqui falando português, e vamos supor que tem um chinesinho sentado aqui. Esse chinesinho está com um aparelho aqui no ouvido, onde tem uma inteligência artificial ali que vai pegar aquilo que eu estou falando e vai transformar a minha voz em chinês para ela.
eu vou estar falando português e ela está ouvindo em chinês. Então, eu não estou falando uma nova língua. É ela que está entendendo chinês. Então, imagina que lá no Pentecostes estava... É só para a gente poder entender. Lógico que essas raças não existiam lá naquela época, mas só para a gente entender. Vamos supor que tivesse um alemão e um russo. O alemão ia falar, nossa, esse cara está falando em alemão. O russo vai falar, não, ele está falando em russo. Mais ou menos assim, entendeu? Eles estavam ouvindo a língua natural. Então, isso era o que estava acontecendo lá. Então, a chamada glossolalia, que é o falar em línguas estranhas, é exatamente isso que estava acontecendo aqui nesse episódio aqui em Atos. Eles estavam vendo aqueles gentios falando em línguas estranhas. E ao ver isso, ele fala, peraí, a gente faz isso também, através da ação do Espírito Santo. Então, eles tiveram a certeza de que aquelas pessoas estavam sendo derramadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, o dom da glossolalia é um dom verdadeiro. É um dom verdadeiro. O Espírito Santo derrama sobre as pessoas esse dom. Mas, diferentemente do movimento pentecostal, nós não entendemos que a única evidência do Espírito Santo na pessoa é o dom de línguas. Não é. Existem outros dons. O Espírito Santo derrama outros dons. A gente vai falar aqui no finalzinho. O Espírito Santo tem outros frutos que você vai reconhecer que o Espírito Santo está habitando naquela pessoa. Mas o Espírito Santo pode derramar dons. Pode derramar dons. E um desses dons é a glossolalia, é o falar em línguas. Então, a glossolalia realmente é um dom dado pelo Espírito Santo para aqueles que querem se edificar. Agora, o que nós temos a entender é lembrar aquilo que o apóstolo Paulo falou para Corinto. O que estava acontecendo em Corinto? Estava tendo bagunça no culto, porque um estava querendo falar mais alto que o outro. E quem estava no púlpito, ao invés de fazer profetizar, o que é profetizar, amados? No Novo Testamento, quando fala profetizar, está falando de falar a palavra, tá? Não é a pessoa estar aqui adivinhando o futuro dos outros. Quando fala lá, o dom de profecia, tá seguindo... O que é profecia? É ser boca de Deus. Então, o que eu estou fazendo aqui nesse exato momento é profecia. Eu estou profetizando para vocês, porque eu estou falando palavra de Deus, certo? Então, isso aí é o que está falando lá. Então, ele está falando o seguinte, olha, ao invés de você falar... Se eu começar aqui a falar línguas estranhas e começar a orar em línguas aqui, vocês vão entender? Não. Então, a igreja não vai ser edificada. Então, o falar em línguas é para você fazer a sua edificação espiritual própria. Ok? Então, sinta-se à vontade. Se o Espírito Santo batizou você com esse dom, sinta-se à vontade para usar. Sinta-se à vontade para usá-lo. Você pode usá-lo, mas você tem controle sobre esse dom. Esse dom não pode atrapalhar a ordem da igreja. Então você pode estar orando em línguas sem atrapalhar o dom, o culto, a ordem da igreja. Por exemplo, quando eu estou aqui e o louvor está tocando, eu fico orando em línguas aqui. Eu fico orando, não atrapalho ninguém, eu fico orando. Quando estou em casa, oro em línguas também. Isso me edifica espiritualmente. Certo? Então, para que é o dom de línguas? Para a sua própria edificação. Edificação espiritual. Agora, não fiquem bravos comigo, amado, porque eu só sou o transmissor do recado. E o Espírito Santo me falou de maneira muito clara, e eu estou aqui apenas para transmitir aquilo que o Espírito Santo falou. Só isso, não fique bravo comigo. Mas o Espírito Santo disse para mim de forma muito clara: se ele te deu dom de falar em línguas para sua própria edificação, por que você não está usando? Será que o Espírito Santo errou a mão? Será que o Espírito Santo não está mais dando de maneira correta os dons para a igreja? Será que você já está edificado espiritualmente para não querer usar esse dom? Então, se o Espírito Santo te deu esse dom, isso.
você precisa se edificar espiritualmente. Ouça. Se o Espírito Santo não te deu, peça. Peça que Ele dará, para que você possa se edificar espiritualmente. O Espírito Santo dá dons naturais, porque nós somos pessoas naturais. Aquele que nasceu da carne é carne, mas aquele que nasceu do Espírito é Espírito. Então o Espírito Santo dá dons naturais, oratória, didática, discernimento, sabedoria administrativa, certo? Música, são dons naturais, mas Ele dá também dons espirituais. Porque agora você não é mais um ser apenas natural, você é um ser natural e espiritual. Você precisa, sim, se edificar espiritualmente. Amém? Então, você que não tem esse dom, peça. E tenho certeza que o Espírito Santo vai te dar. Tenho certeza. E se você não está usando, use. Ele precisa te edificar. Tiago, e por último, amados, para concluir, como eu sei que eu estou sendo regenerado? Como eu sei que o Espírito Santo que habita em mim está fazendo a obra? Como eu disse, o dom de línguas não é exclusividade, não é um dom exclusivo. Por exemplo, o movimento pentecostal vai dizer que sim. Por isso que se você participa de uma Assembleia de Deus, ou participou, é muito mais forte isso. As pessoas pedem para que você ore em línguas, porque isso é evidência que você foi batizado pelo Espírito Santo. Inclusive, se você vai conversar com uma pessoa pentecostal, a primeira coisa que ela vai perguntar para você vai dizer o seguinte: você já foi batizado no Espírito Santo? Isso não é o nosso entendimento. Nós entendemos, como assim eu disse, nós lemos aqui. Que o Espírito Santo, ele atua, ele já começa a nos regenerar já previamente, lembra? Graça preveniente. Ele já começa a fazer ação em você antes de você já responder com fé. Porque como que você vai responder com fé se o Espírito Santo não tivesse essa graça preveniente? Morto não escuta. Certo? Então a gente já tratou sobre isso. Mas o Espírito Santo, ele vai agir em você e ele pode te dar dons, como pode te dar outros dons. Pode te dar o dom de língua, mas pode te dar outros dons. Ok? Tranquilo, isso é dom. Mas como que eu sei que o Espírito Santo está me regenerando? Como que eu sei que o Espírito Santo está transformando, está fazendo algo novo em mim? Como que eu sei que eu nasci de novo? Como que eu sei que eu estou sendo regenerado? Que Deus está colocando um novo espírito em mim? Pedro vai responder isso lá em 1 Pedro, capítulo 1, do 22 ao 23, vai dizer da seguinte forma: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram... O quê? Samuel. 1 Pedro 1, 22, 23. 1 Pedro 1, 22, 23. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram... Mais um. Vocês foram regenerados. Não de uma semente perecível. Qual que é a semente perecível? A semente dos nossos pais. A semente humana. Mas agora nós fomos revestidos com uma imperecível. Qual que é a semente imperecível? A palavra de Deus. Então nós somos, da mesma forma que a semente do nosso pai e a semente da nossa mãe nos formou, a palavra de Deus é a semente que nos gera. Então nós somos gerados por essa semente, que é a palavra. Nós somos filhos da palavra. Então a palavra de Deus, viva e permanente. Então como que eu sei que eu estou sendo regenerado? Primeiro, eu tenho
Coloca aí, verso 22. 22. Mais um para trás, isso. Veja, uma vida de obediência à verdade. Primeira coisa, se eu sou uma pessoa regenerada, eu tenho prazer em obedecer à verdade. Se o Espírito Santo habita em mim, eu tenho prazer em obedecer a Deus. Eu já não entendo mais que a palavra de Deus é um conjunto de regras que vai, de alguma forma, tolir a minha vida para que eu não tenha prazer. Eu não sou mais inimigo da palavra. Agora eu entendo que a palavra de Deus está do meu lado, que a palavra de Deus é minha amiga, que Deus quer que eu tenha uma vida, mas não uma vida comum, simples, é uma vida abundante. Porque agora, antes eu era inimigo da palavra. Antes eu olhava para Deus e eu não queria saber das coisas de Deus. Também eu não podia. Por quê? Porque eu sou carnal. Mas agora que o Espírito Santo me regenerou, agora que o Espírito Santo fez um homem novo, agora eu entendo que a palavra de Deus é deleite para mim. Eu tenho prazer na palavra. Eu olho para a palavra e eu vejo como que a palavra é capaz de me transformar a minha mente, transformar os meus relacionamentos, transformar o meu casamento, o meu trabalho, a minha relação com os filhos. Eu tenho prazer nessa lei. Eu estudo ela noite e dia porque o Senhor gravou ela no meu coração. Está gravada, não em tábuas. No meu coração foi escrito, eu sou uma carta viva do Senhor. Eu sou um evangelho de Deus que anda pelas ruas e que dá testemunho acerca do meu Senhor. Outra coisa é quando você é regenerado, aí está escrito, avança mais um pouquinho, Samuel, visando o amor fraternal, sinceramente, volta. Sinceramente uns aos outros de todo o coração. Então, quando eu exerço amor fraternal sincero, é evidência que eu fui regenerado. Então, duas evidências. Quando eu tenho prazer na lei de Deus. Segunda evidência, agora eu amo o outro. Amém? Essas são as evidências que eu sou um novo homem, uma nova mulher. Essa é a evidência que agora você tem um espírito novo, um espírito vivo, um coração não mais de pedra, um coração de carne. Se você ama o outro de maneira sincera. Pode subir aqui o Ministério de Louvor. Agora, sabe, isso é fantástico, não é? Tudo que o Espírito Santo pode fazer em nós é poderoso, não é? Você quer isso para você? Você quer ser regenerado por Deus? Eu quero. Cada dia mais que eu me mergulho na palavra, mais eu sou regenerado. Porque isso não é um efeito pá. Naquele momento que eu aceitei a Jesus, naquele culto, naquele dia, naquela hora, eu sou regenerado e pronto, agora já estou bem. Não, não é. O processo de regeneração, ele é contínuo. Ele é contínuo durante toda a vida. Nós sempre estamos sendo regenerados. Sempre tem uma pedrinha no nosso coração que precisa ser quebrada. Sabe como que você quebra? Palavra. Quando nós mergulhamos na palavra, o nosso coração é transformado. Mas é exatamente aí que eu gostaria de entrar. Sabe o que pode impedir você? A única coisa que pode impedir você de receber essa ação magnífica, gloriosa, maravilhosa do Espírito Santo na sua vida? O teu orgulho. O teu orgulho pode impedir que Deus e o Espírito Santo trabalhem na sua vida. Olha o poder que tem o orgulho do homem.
Não porque o orgulho do homem é capaz de vencer Deus. Não, porque o próprio Deus disse. Ele diz assim, ele já diz lá em Provérbios, mas Tiago vai repetir isso. Ele vai trazer à lembrança aquilo que Deus já falou. Ele diz assim, lá em Tiago 4,6, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O próprio Deus disse que ele se opõe aos orgulhosos. Então, o orgulho pode fazer com que você não receba essa grandiosa graça que é termos o nosso espírito regenerados. Como que eu combato? Me humilhando. Me humilhando. Quebrando o orgulho que há dentro de mim. Não deixe que o orgulho que está dentro do seu coração impeça o agir de Deus na sua vida.